existe, né? É um programa plural. Então vamos lá, vamos à pluralidade. Vamos lá. Primeiro, já vou começar dizendo o que eu penso. Eu tenho orgulho de ter o presidente que eu tenho no meu país. Tenho orgulho. A minha manchete era o Augusto Aras, então eu vou ser curtinho em relação à minha manchete. O Augusto Aras entrou às 15 horas e 41 minutos no STF com esse pedido de investigação do presidente Bolsonaro e sequer esperou para ouvir o presidente Bolsonaro. Isso porque os de sempre, não vou nem citar mais veículos, você já sabe quem, né? Ah, mas tem que pedir, porque dessa vez, porque o seu Aras, alô seu Aras, o que o senhor está fazendo que não entrou? O Sérgio Moro terminou de falar ao meio-dia às 3h41, o seu Aras entrou com o pedido no STF, antes mesmo do presidente Bolsonaro falar. Então, já temos mais uma revelação, já vimos a cara do seu Augusto Aras. Vamos avançar. O Sérgio Moro deitou falação, fez acusações graves e agora, no final da tarde, surgiu a informação de que ele teria gravações. Bom, primeiro eu achei que ele foi mordido pela mosca azul. Porque começaram a divulgar aquela turminha das pesquisas que ele tinha não sei quanto de aprovação e o presidente Bolsonaro, e que ele tinha 75, o Bolsonaro tinha 25 de aprovação, Ele caiu nessa. Foi mordido pela mosquinha azul. Já andou tendo reunião com o Álvaro Dias, já se reuniu com gente do Centrão. O Moro não saiu hoje. E não pense que foi por causa do superintendente da Polícia Federal, não. A exemplo do Mandetta, ele vem sendo observado já faz algum tempo. O Moro foi um excelente juiz, um grande juiz, mas um ministro medíocre, para dizer o mínimo. Porque nos grandes temas da nação, em momento algum, ele se manifestou. A última irritação do presidente foi há uma semana, 10 dias, quando o Brasil inteiro mostrava imagens, claro que não, daqueles veículos de sempre. Mas a internet hoje é a salvação do cidadão de bem, porque ali ele tem notícia. Tem muita fake news, mas tem notícia com imagens. De gente, trabalhadores, mulheres apanhando da polícia Brasil afora. E ele foi instado pelo presidente da República a se manifestar. Ficou quieto. Não vou falar nem das investigações, porque depois que o Sérgio Moro assumiu o ministério, a Lava Jato desapareceu. Vocês viram mais algum figurão preso, mais algum processo? Não. O seu Sérgio Moro literalmente desapareceu com a Lava Jato. Vou avançar mais. O seu Sérgio Moro vem sendo cobrado por ações da Polícia Federal, que ele não cobrava do superintendente e o presidente passou a cobrar do superintendente. Pô, estou investigando mais o caso da Marielle do que a faca que enfiaram em mim. Ah, mas o maluco aquele enfiou a faca no presidente, menos de 24 horas depois, ele tinha 3 dos maiores criminalistas do país aterrissando de jatinho para defender ele. E aí vem dizer que não me encontrou nada, que ele era um lobo solitário. Polícia Federal, comanda a Polícia Federal, que passou pelo Ministério da Justiça. Mas a Marielle. Sabe? Então, assim, o seu Sérgio Moro, ele saiu porque o presidente, vamos ser bem claro, o presidente provocou a saída dele. O presidente estava observando o que estava acontecendo, aquele recado que ele tinha dado da mosquinha azul não foi só para o Mandetta, foi para o Moro. Repito, o Moro se mostrou um grande juiz e um ministro medíocre. Hoje, ele fez a ceninha dele, distribuiu a acusação para todo lado, acusações infundadas, porque todo mundo nomeia. Vocês pensam que o governo petista não nomeava superintendente da Polícia Federal? Vocês pensam que era ministro da Justiça que nomeava? A prerrogativa do presidente era nomeado pelo presidente da República. Mas vai aparelhar a Polícia Federal? Não, ele disse, eu não quero aparelhar. Existe uma independência funcional da Polícia Federal que o presidente não tem poder, mas ninguém fala isso. Está na lei. Mas ele quer alguém que seja indicação dele, porque é uma prerrogativa dele, é um direito que ele tem. O PT aparelhou o STF, nomeou 8 dos 11 ministros. Isso não é aparelhar? Bom, mas não pode porque estava na lei. Sim, a prerrogativa do Bolsonaro também está na lei. Por que ele não pode nomear? Então, na minha opinião, o ministro Sérgio Moro se mostrou oportunista, se mostrou um covarde, porque não era hora de fazer isso para o país, não era hora de fugir. E o que é pior, se ele tem realmente essas gravações de conversa com o presidente,
se ele tem realmente gravações de ligações telefônicas com o presidente, ele passa a ser um criminoso, além de mau caráter. Porque quem faz isso está preparando alguma coisa. Ele não disse de viva voz que tem essas gravações. É a imprensa que está divulgando que ele teria essas gravações. Ele não falou nada. Mas se ele tiver, é um mau caráter e um criminoso. Porque você não pode gravar um presidente da República numa reunião e muito menos numa ligação telefônica, impunemente. Precisa autorização judicial. E ele, como juiz, sabe disso. Então, não vou avançar mais. Eu quero só deixar o meu recado. Tenho orgulho do presidente que eu tenho. E eu não vou fazer o que a imprensa e alguns estão fazendo aí. Ironizar, fazer gracinha e piadinha com a manifestação de um presidente num momento tão tenso para o país. Isso é coisa de palhaçada. Aliás, senhoras anunciantes, olhem onde vocês estão botando os seus recursos. Roxo. Dona Magda, eu vou fazer uma manifestação, anotei aqui. Sim, agora okay. Sobre a ideia é essa, da gente também tem umas dúvidas.